Oi, galerinha, como é que tá? Nós estamos aí na nossa sétima, oitava semana remota e nós já vimos todos os teóricos clássicos da sociologia do direito. Durkheim, Augusto Conte, que ele também se encaixa aí nos padrões de uma sociedade correta, ideal, enfim. Nós temos também a análise do Durkheim, com o fato social, que traz a ideia de uma sociedade regulamentada, protegida por uma lei, aquele que mijar fora do pinico está fora. Então, nós temos isso, essa análise do Durkheim, e também temos a análise do Karl Marx como a sociedade revolucionária, Nós temos o Marx com a questão da superestrutura econômica e também com a análise da dualidade entre operário e a dualidade com o operário versus burguês, E que seria necessário a conscientização desse operário sobre a questão da exploração do trabalho, O fato é que o Marx enxerga a sociedade como algo estruturalista, onde a economia prevalece sobre as outras questões. E no finalzinho nós temos a análise weberiana, uma análise que pensa sobre o indivíduo, que foca sobre o indivíduo. Então, eles são os clássicos. Todos os três, inclusive o próprio Augusto Conte, estão pensando na sociedade, pensando de que maneira ela se constitui. Então, eles fazem parte dessa sociologia. E tem uma grande importância dentro da sociologia do direito, que traz aí uma análise extremamente apurada, qual o papel do Estado? Para o Marx ele tem um determinado papel, para o Weber ele tem a questão da burocracia, da formação de leis, de ordem, enfim, através de um organismo burocrático. Durkheim, a lei é importantíssima, porque ela rege a sociedade, ela constrói a sociedade, ela organiza a sociedade, Então, passamos dessa sociedade que era uma sociedade da Revolução Industrial, era uma sociedade onde os indivíduos eles viviam uma determinada ordem, uma determinada ordem social, e esses caras estavam pesquisando, analisando essa determinada ordem social. Mas nós vivemos numa sociedade diferente hoje. Como será que os contemporâneos pensam sobre a sociologia? É esse o grande objetivo a partir de agora. Analisar o que os contemporâneos, uma sociedade virtual, uma sociedade baseada nas tecnologias, uma sociedade que a gente não tem mais sossego, que a gente não tem mais é, é, privacidade, É uma sociedade assim, a ultramodernidade, como diria Giddens, e, consequentemente, o direito, por exemplo, vai ser influenciado por essa sociedade digital, por essa sociedade complexa, por essa sociedade que hoje tem uma grande transformação que nós estamos vivendo aí, tá? Então, qual os clássicos dessa sociologia contemporânea? Então, eu vou começar a falar com um grande intelectual, sociólogo, antropólogo, filósofo, Também utilizamos na área de história e, consequentemente, vocês vão ver muito na área do direito, Isso vai ajudar a incrementar aí as pessoas que estão fazendo TCC, trabalho de conclusão de curso. Esses conceitos do Bourdieu, eles são essenciais, eles são importantíssimos para a construção do direito atual. Então, Bourdieu, a biografia dele, ele nasceu em 1930, faleceu em 2002. Ele é um dos mais discutidos autores da sociologia hoje, e ele pretendeu analisar os clássicos e superar. O objetivo dele era superar a análise dos clássicos e pensar como superar o embate entre indivíduo e sociedade. Porque dos clássicos que a gente pode perceber que ora, valoriza-se muito o indivíduo, ora, a sociedade. Então, o Bourdieu, primeira coisa que ele pensa, não devemos sobrepor um ao outro. Essa grande questão da análise de Bourdieu.
Não devemos separar ou então sobrepor indivíduo com sociedade, né? Que eles são iguais, eles um não supera o outro, um não é melhor do que o outro não é pior do que o outro, enfim. Nós temos que pensar essa visão dialética entre indivíduo e estrutura, né? Então, os trabalhos dele vão sofrer várias influências, principalmente do pensamento marxista, né? O Bourdieu, ele viveu nas colônias francesas, na Argélia, depois ele foi para a França, e se tornou acadêmico, né, em Sorbonne. E durante, assim, viveu maio de 68, né, que as trincheiras, que os estudantes, eles foram às ruas com todo aquele pensamento marxista de tomar o poder, de reivindicar melhores condições de vida, principalmente para a classe mais desfavorecida. Enfim, era um momento de grande efervescência. E foi nesse momento também que o próprio Bourdieu ele abandonou um pouco a análise macroeconômica do marxismo, né? Apesar de ter nascido, de bebido as fontes marxistas, e também a análise que nós vamos ver sartriana, né? Então, para ele, não tanto processo macroeconômico, mas também não também a visão do indivíduo como um ser autônomo, como Sartre queria. Então, ele vê a sociologia como uma ciência importante, tá? Porque não só vai analisar os indivíduos inseridos na sociedade, como também vai analisar os jogos, as estruturas sociais, né? Como é que o indivíduo se encaixa nessas estruturas. E ele vê muito essa relação dialética entre indivíduos, onde ele fala sobre o hábitos como uma estrutura estruturada que determina as estruturas estruturantes, né? Né? Então, peraí, então vou pensar. O que é isso que eu estou querendo dizer para vocês? O hábitos é o principal conceito do Bourdieu, que faz o criador participar da sua coletividade, de sua época. Existe os indivíduos, eles são orientados, eles se dirigem à sua época, né? Eles deixam guiar por princípios, por lógicas. Por exemplo, o artista. Artista, para ele resistir, para ele encontrar sobrevivência, remuneração material, um patrimônio, etc., ele tem que acompanhar essas demandas, as lógicas sociais, né? Então, ele tem que se curvar a isso, porque senão ele não vai existir como artista. Então, o hábitos é isso, é a capacidade de acompanhar essas estruturas estruturantes, né? Então, assim, mas será que o indivíduo é totalmente manipulável a essas estruturas? Não, porque ele possui uma grade de leitura delas, né? O que ele chama, que ele lê o indivíduo através do hábitos, ele lê a estrutura social, mas ele não pode também se libertar completamente delas, porque, por exemplo, o artista, né, o campo intelectual, o campo artístico, ele não sobrevive se ele se libertar completamente. Então, para o Bourdieu, o hábitos, né, que é o conceito-chave da função aí do indivíduo, são esquemas mentais, comportamentos, né, que inconscientes da ação, da percepção. E o indivíduo, ele lê o mundo, e aí a independência do indivíduo, né, de acordo com seus valores, é a chamada grade de leitura, né? Existem determinados conjuntos sociais, esquemas, né? E ele lê esses esquemas, ele interpreta e ele produz, né? Ele lê o ethos, a grade de leitura, e o exis é o produtor de práticas, né? Então, nem tão sartriano, né? O indivíduo nem tão sartriano e também nem tão manipulável assim pelas estruturas, né? Ele fala que tem algumas afirmações super importantes do Bourdieu que para a gente entender, né? Como que a sociologia tem um papel fundamental
como reguladora, então, contra a violência simbólica, né? Ele vê muito isso, que a sociedade ela produz determinadas violências, né? Que eles chamam-se violências simbólicas. Em alguns momentos a sociedade é cruel. Então, a sociologia ela vem denunciar essas violências simbólicas. Que violência não é só física para ele, é psicológica, é simbólica também, né? O preconceito, o racismo, são violências no campo, pode ser no campo na violência física, mas também pode ir para o campo simbólico também. Essas estruturas podem lutar. Então, a sociologia ela tem um papel, ela também tem que se portar contra essas violências simbólicas. Né? Por exemplo, a história ela tem um papel muito importante também nesse momento. A história faz, mas ela desfaz certas coisas, né? Então, ele trabalha totalmente com o intelectual total, ele é contrário a esse indivíduo como grande produtor do seu destino, ele não acredita nisso. Né? Então, o Sartre, aí, o intelectual total sartriano, para ele não existe. O que ele defende é a ideia de intelectual engajado, né? Aquele que luta pela mudança. É lógico que ele não vai mudar o mundo, ele não vai salvar o mundo, mas pelo menos ele tenta. Então, ele usa o termo agente e não o termo sujeito, né? Mas porque ele não acredita no sujeito livre, mas ele é capaz de produzir ações que sejam livres. Então, assim, está no meio termo entre a liberdade e a total manipulação do indivíduo. Então, ele está ali entre o meio termo de todas as coisas. É claro que as escolhas dos indivíduos, de acordo com Bourdieu, sempre precedem a generalização, né? A escolha. Né? Então, antes do indivíduo agir, ele tem certas precedentes, né? Ele tem um leque de opções que ele pode usar. Só que ele age, o agente, sobre a sua posição social, na hierarquia, né, as suas aspirações. Então, o indivíduo, ele age também de acordo com o que ele vive, sobre os morais, sobre os valores morais, sobre a história, sobre a sua classe social, né? Então, existem essas disposições inconscientes que resultam de um trabalho de construção, de interiorização de uma estrutura que está dentro do indivíduo. Tá? Então, ele assim, então, é o que ele chama de campos, né? Então, para o indivíduo viver, campos são âmbitos de socialização, sociabilidade, né? Onde os agentes, voluntariamente ou involuntariamente, participam de jogos econômicos, jogos políticos, jogos simbólicos, né? Então, ele tem, já agindo de acordo com seus interesses. El campo, né? Ele fala, esse el campo existe na medida em que exerce influência sobre as ações do agente. Então, existe algo, seja econômico, político, social, no campo do simbolismo, onde o indivíduo age e diz respeito àquele campo onde ele vive, né? Então, nem tão livre, mas participando de um determinado campo. E ele trabalha com outro conceito também, chamado mercado de bens simbólicos. Então, a autonomia, né, se realiza através de um processo longo, né, que se inicia a autonomia do indivíduo, ele começa desde o período do Renascimento, onde ele descobriu que ele é livre, né, e ele se constitui entre o público, o indivíduo público e o privado. Hoje, a característica privada está muito clara e pública também, né? E esse público, né, se torna aí cada vez maior, né? Com a sociedade virtual, por exemplo. Então, você tem bens simbólicos, você tem, principalmente na internet, né? Nessa questão virtual, públicos que você tem que agradar, né, com a questão econômica. Então, você tem, por exemplo, mercadorias de bem simbólico, instâncias consagradas, né, que são construídas pela legitimidade cultural.
Então, o indivíduo, ele está ligado a esses mercados de bens simbólicos, né? Com esse processo todo histórico, desde a autonomia até a questão, a sociedade virtual hoje, ele se constitui aí como um indivíduo inserido dentro de um campo que produz determinados bens simbólicos, que cria determinados bens simbólicos, né? Então, e aí ele fala que esses mercados de bens simbólicos, eles estão na arte, na economia, na política, né? Então, existem estruturas sociais que determinados campos agem, né? E dentro desses campos possuem determinados bens simbólicos, tá? Seja na economia, bens, arte, política, estrutura da sociedade que enxerga a sociedade de determinados constituintes de determinados hábitos, né? A, a arte se torna, então, uma simples mercadoria e uma significação para determinados grupos, né? Por exemplo, o clássico são para elite, né? O pop, o popular, para camadas menos favorecidas da sociedade, né? Então, aí elas emanam essas ideias, né? O que ele chama também de capital cultural. Cada grupo possui determinado capital cultural, que é produzido pela família, pelos grupos que vive, pela escola. A escola, por exemplo, ela tem um grande papel. Por isso que o Bourdieu estudou muito o sistema educacional francês, né? Então ele trabalha com a questão da família, da questão da escola, dos grupos sociais, né, que trabalham com essa, eles têm autoridade suficiente para criar um capital cultural e de maneira a inculcar dentro da cabeça, inculcar mesmo dentro da cabeça dos indivíduos, né? E transmitir, esses indivíduos transmitem essa cultura, essa ou distribuição desigual de conhecimento, ou distribuição uniforme, depende do grupo, do campo e do campo que ele está, né? Então, esses indivíduos, eles tratam a cultura como legítima, né? Atingem aí ao máximo do espaço social, assimilam e disseminam essas culturas e reproduzem dentro do grupo social, tá? Os que chama capital cultural. Por exemplo, a língua é uma forma de capital cultural, né? Para ele aponta que as práticas linguísticas, né, elas denunciam as práticas dominantes e também aquelas que perderam. A prática linguística e também a extralinguística, que por isso que ele estuda muito a língua, muito a questão da língua como valor cultural, que mostra aí um sistema de diferenças sociais muito grande. E isso é a análise do Bourdieu, né? Então, vamos lá, vamos pensar bem como que eu resumo a vida, não, a vida não, desculpa, a obra do Bourdieu. Quais são as questões que ele tentou responder? Ele fala assim, como que a ordem é mantida? É necessário, a pergunta, né, coerção direta para garantir a reprodução da ordem social? Para ele, não. Né? Então, ele usa conceitos como hábitos, que são estruturas estruturadas, né? Formas como as estruturas sociais são incorporadas pelos indivíduos, como que eles leem o mundo, a questão da grade de leitura, né? Ele fala, não é estático, pode mudar, não é eterno, são subjetivas, existem maneiras objetivas e subjetivas do indivíduo ler o mundo. E também a sociedade, ela não é igual, ela não é igualitária, ela tem campos, né? A classe superior, sei lá, né? Não sei como que ela é dividida. Existe, e esses campos, eles lutam entre si e podem exercer a violência simbólica, né? De vias simbólicas, que pode ser o desconhecimento, né? Você colocar, né, debaixo, por exemplo, vou citar para vocês. No nosso país não discutimos sobre racismo. Essa é uma violência simbólica. Porque assim, a gente não dá reconhecimento, sentimento, a gente desconhece esses grupos, né, que viveram muito sobre o jugo da escravidão. Então, isso é uma violência simbólica.
E o Bourdieu, ele analisa conceitos como violência simbólica, dominação, principalmente entre masculino e feminino, né, que a nossa sociedade naturaliza essas dominações. Ela inculca, ou seja, ela trabalha na cabeça da pessoa inconscientemente você, através da escola, através da família, incorpora essas dominações, tanto no âmbito masculino e feminino e em outros âmbitos aí que nós já entendemos. Então, a violência simbólica para ele pode se fundamentar através da fabricação de crenças, né? Aí você está em outro campo, em outra ordem, e aí você não acredita naquelas crenças que o outro campo produziu. Então há um choque. Né? Então há uma fabricação de crenças e há também a possibilidade, dentro desses campos, de processos de socialização. É muito complexo a análise de Bourdieu. É muito, assim, mas ele mostra o meio termo entre indivíduo e sociedade. Como que o indivíduo não é tão livre, mas também não é tão subjugado. Então é isso que a gente tem que encontrar, o meio termo. As violências acontecem entre grupos, entre campos que lutam entre si, a gente não percebe, mas os campos, eles lutam entre si. Ora, você não dá reconhecimento para o outro, né? Então aí eles são os vencidos, que isso acontece na história, eu falei da questão da escravidão, né? Isso acontece, e constrói-se fábricas de crenças. A sociedade. Qual que é o papel da televisão? Qual que é o papel da mídia? Qual que é o papel da escola, da igreja? São essas fabricações de crenças, de normas, de valores. E aí se dá o processo de socialização. Meu campo vence, eu socializo ali, posso mudar, é lógico, com o passar do tempo há mudanças, ainda mais nessa sociedade virtual, que são mudanças constantes, é claro, né? Mas os campos continuam em disputas, tá? Então é esse esquema monstro aí da análise de Bourdieu. Na próxima aula nós vamos falar de Bourdieu e o direito, como que ele pode trabalhar com a área do direito, tá bom? Então, ó, um grande abraço, Bourdieu diversas cores para vocês, Bourdieu multicolorido para vocês, e vamos pensar um pouquinho nessa sociedade nova, né, que análise de Bourdieu, que vai ajudar muitos aí que trabalham com a questão da educação, com a questão da mídia, com a questão do direito, né? Ele traz aí novos conceitos, tá bom? Então, ó, beijo.